Vamos então conversar. Recebemos aqui mais uma vez na bancada do 12 em Ponto o senador Rogério Marinho. Seja muito bem-vindo, senador, mais uma vez aqui conosco. Eu já começo perguntando para o senhor sobre o cenário nacional e eu gostaria de saber como é que estão ali os bastidores do Senado em relação à sabatina de Jorge Messias ao STF. Tem gerado muitas divergências no Senado? Boa tarde, senador. Opa, boa tarde a todos aqui que estão nos assistindo, em especial os ouvintes da 98. Essa bancada aqui tão eclética, né? Eu estava ali ouvindo, já estava um papo bem animado aqui entre os nossos entrevistadores. Mas indo aqui a sua pergunta, a discricionalidade da indicação é do presidente da República, né? Ele entendeu que deveria indicar o seu AGU, o seu advogado-geral da União, que é o Jorge Messias, que tem uma característica bastante política, né, assertiva, né? Ele tem comentado muito, né, em redes sociais, né, a respeito da política partidária, né, na contramão, inclusive, da forma como os advogados gerais de União se comportaram antes dele, né? Mostra uma afinidade muito grande com o Partido dos Trabalhadores, uma pessoa que tem, acho que 45, 46 anos, é muito novo. Talvez a maturidade faça com que ele pense um pouco melhor mais adiante, né? Isso gerou animosidade do ponto de vista da política, do nosso lado, da oposição, porque ele foi ele quem instituiu dentro do âmbito da AGU aquele Ministério da Verdade, que pretende investigar as pessoas que criticam o governo, criminalizou o evento de 8 de janeiro, né? E recentemente, através de decisão, foi contra a impositividade orçamentária e a favor do aborto assistido a partir de 21 semanas. Então ele tem uma série de situações que tornam muito difícil que a oposição concorde com a sua indicação. Mas ele vai ser sabatinado dia 10 pela manhã e à tarde provavelmente vai haver a votação no plenário da casa. Pelo que eu tenho ouvido de outros senadores que não fazem parte da oposição, há um ânimo muito ruim para ele na casa hoje. Mas, senador, eu quero que o senhor citou esses detalhes aí negativos em relação à imagem do Messias. Mas o que dizer de dois ministros bolsonaristas que estão lá, indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, que estão no STF e que são favoráveis a ele? Se manifestaram pró-Messias. O ministro André Mendonça. Eu acho, sabe, Túlio, que a crítica não pode ser seletiva. Eu tenho dito que os ministros precisam ficar no seu papel, né? De serem magistrados, de serem árbitros. Eu acho que só quem se manifestou foi o André, tá? Não viu o caso fazê-lo publicamente, né? Mas na hora em que o ministro do STF, né, faz um papel explícito de campanha para um candidato à vaga do STF, eu acho que ele extrapola suas ações, sua missão. Não é adequado, não é de bom tom. Em contrapartida, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes chegaram a trabalhar nos bastidores para a indicação de Rodrigo Pacheco, que é o preferido, segundo se comenta, do presidente da Casa do Congresso Nacional, do Senado, Davi Alcolumbre. Se Messias não for aprovado, Pacheco tem chances? Não sei, Ana, aí a gente tem que primeiro aguardar o que vai acontecer com a votação do Messias, né? Acho que hoje está muito ruim a possibilidade tá muito difícil para ele. Na história do Senado já houve uma negativa? Há mais de 100 anos, né? Na história recente, não? Não, na história recente não. Se isso acontecer, realmente não, né? É uma demonstração de muita fragilidade política do presidente, né? Talvez ele tenha tido um erro de cálculo nessa indicação, mas só o tempo vai dizer. Vamos aguardar, o dia 10 é quem vai dizer de que forma isso vai acontecer. A gente falou aqui no ex-presidente Jair Bolsonaro, que teria feito as indicações desses dois ministros, e como é que o senhor vê essa situação recente, aquela história da tornozeleira? Túlio, alguém falou em algum momento sobre crime impossível, né? Quando você é acusado de perpetrar uma ação que ela é absolutamente impossível de ser concretizada. Eu tive o cuidado de ler
o despacho do ministro Alexandre, aquele que determinou a prisão na Polícia Federal no sábado, antes do trânsito em julgado do presidente Bolsonaro, são 17 páginas, tem um parágrafo sobre a tornozeleira. Então ele já havia decidido a prisão do presidente, claramente. O incidente da tornozeleira aconteceu de 00:10 do dia da prisão. De 1h30 da manhã o Ministério Público se pronuncia e de 6 horas da manhã a Polícia Federal está na porta do presidente Bolsonaro. Ora, a Polícia Federal não faz plantão para intempéries, para coisas que acontecem inopinadamente, né? A Polícia Federal é uma repartição pública, ela é acionada pelo judiciário quando há necessidade de se cumprir alguma ação judicial e em função desse acionamento ela age. Então ela já estava acionada para agir em função da primeira motivação, que foi um culto, uma vigília que havia sido convocada pelo filho do presidente a 1,2 quilômetros da sua residência. Isso para nós mostra, e para mim de forma especial, a intolerância do ministro com o nosso espectro político, né? Veja, são dois fundamentos da Constituição, a liberdade religiosa e o direito de reunião. E é bom lembrar, fazendo um paralelo numa história recente do Brasil, que Lula, quando foi preso, ele soube da notícia quando ele estava solto, foi para o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, lá ele ficou um dia praticamente negociando com o judiciário, e lá ele faz um discurso, inclusive eu resgatei, coloquei na minha rede social, onde ele pede o pessoal queimar pneu na rua, resistir. Tá? E naquela época isso foi considerado uma resistência democrática. Agora isso é considerado crime, quer dizer, mas violar se reunir a tornozeleira é crime, né? Mas se você viu o filme, e você deve ter visto o filme, mostra nitidamente que não houve violação da cinta que prendia a tornozeleira à perna do presidente. Podia abrir, mas não deixando a cinta lá, estava tudo ok? Ou seja, não havia possibilidade, ou não havia intenção de fuga. Havia pela desorientação dos remédios, a voz dele estava agrolada, claramente, né? Uma tentativa de se romper aquela caixinha, porque ele imaginava que podia ter alguma coisa ali, uma escuta, coisa parecida. E veja, eu fui visitar o presidente, eu posso dar um testemunho. O presidente, na frente da sua residência, tinha uma viatura da Polícia Federal, uma outra viatura filmando quem entrava e quem saía, e nas costas outra viatura da Polícia Federal. Por isso que eu falei de crime impossível. Então, alegar que ele ia fugir porque mexeu na tornozeleira, não existe isso. O Collor passou 38 horas com a tornozeleira desligada e a polícia não foi atrás dele. Aliás, tem 170 mil tornozelados no Brasil. Talvez o presidente Bolsonaro e nenhum deles tinha um aparato policial na frente e nas costas da polícia. Então é um crime impossível, ele não ia fugir. A alegação, ela na verdade, ela carece de qualquer fundamento. A prisão do presidente foi uma prisão política. A motivação foi política, né? E foi feito, inclusive, de uma maneira, eu diria, injustificada, porque o trânsito julgado se daria na semana subsequente. Houve, dentro de um processo em que do inquérito, que ele sequer foi denunciado, quando as cautelares foram impostas ao presidente há mais de 100 dias atrás, presidente Bolsonaro, elas foram impostas e 2 meses depois houve a denúncia nesse processo, ele não foi denunciado e as cautelares não foram levantadas. Então queria-se, na verdade, calar o presidente e impedir que eles comunicassem com as pessoas. Senador Rogério, o senhor numa entrevista ao Rádio Itatiaia falou uma frase que repercutiu em toda a mídia nacional, né? O senhor comparou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro a uma câmara de gás, que foi um instrumento de tortura muito grande na Segunda Guerra Mundial. O senhor não achou que foi uma comparação infeliz? De jeito nenhum, eu não comparei a prisão dele à Câmara de Gás, não. Eu comparei o julgamento dele à Câmara de Gás. Eu vou repetir aqui para ficar mais claro, já que você está perguntando. O julgamento do presidente Bolsonaro foi completamente irregular, para não dizer ilegal, já que aconteceu, termina tendo legalidade, já que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal dessa maneira. O presidente Bolsonaro é o primeiro presidente da República que é julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então não se observou o princípio da Constituição chamado juiz natural. Deveria ser na primeira instância. O presidente Bolsonaro, ele foi julgado por alguém que se diz vítima da trama. Então ele não teve a imparcialidade que se quer ou se requer do magistrado. O presidente Bolsonaro não teve paridade de armas em relação à defesa, porque todo o material que foi oferecido à defesa, em 7, 8 dias para fazer a defesa, eram mais de 7 teras de material,
E isso passou 2 anos no Ministério Público, foi dado 10 dias, 8 dias à defesa. O presidente Bolsonaro, ele foi acusado por alguém que mudou o seu depoimento 8 vezes, que é o delator Cid. Em qualquer processo normal, essa delação não seria levada em consideração. E por fim, quando ele foi aprisionado, quando houve o trânsito em julgado, ele já estava preso há mais de 100 dias em um outro processo. E essa Câmara de Gás que eu falei foi porque, ao invés de ser julgado, como diz a Constituição, que um presidente deveria ser julgado no Supremo Tribunal Federal pelo Pleno, ele foi numa turma, por uma mudança de entendimento que aconteceu por conveniência política. E essa turma tem lá o Flávio Dino, que é alguém que tem uma ação criminal contra o presidente. Então ele deveria pelo menos ter se julgado impedido. Por isso, inclusive, eu votei contra ele no processo de condução ao Supremo Tribunal Federal. Eu disse a ele, perguntei a ele antes, o senhor vai se julgar impedido? Ele disse, não. Então como é que o senhor acha que tem isenção de ocupar o cargo de ministro? O senhor tem uma ação criminal contra o presidente Bolsonaro, né? O ex-advogado do presidente Lula, que todo mundo sabe do grau de virulência, de litigância, de belicosidade que existe entre ambos, e o próprio Alexandre de Moraes, que é um conhecido e notório adversário do presidente Bolsonaro. Por isso que eu afirmei e reitero aqui que foi uma câmara de gás. Nós sabíamos já o resultado antes dele terminar. Nesse cenário, com a prisão de Bolsonaro, inelegibilidade de Bolsonaro confirmada, inclusive, até 2060, Bolsonaro está fora da disputa para a presidência da República em 2026. Não chegou a hora da oposição começar a pensar na alternativa e entregar essa alternativa, começar a construir um discurso de direita para o Brasil em 2026, como, por exemplo, foi feito lá com Javier Milei na Argentina, que o discurso de direita dele foi construído muito tempo antes da eleição, para que a população pudesse compreender o que estava sendo proposto. A direita não está demorando para encontrar uma alternativa para já começar a trabalhar esse discurso com a população para 2026? Eu acho que eu vou tentar responder em 2 minutos para não ser muito longo aqui, mas você fala de discurso de direita. Bom, primeiro quem vai definir o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança da direita conservadora no Brasil. Então, no momento oportuno, ele vai apontar o caminho e vai dizer qual é o candidato que nós devemos apoiar. E nós temos dentro do partido uma liderança, e para nós é muito claro, inclusive respeitada por aqueles que não estão no nosso partido, né? Pelos pré-candidatos a governador, a presidente da República de diversos partidos brasileiros. Segundo, construir uma liderança de direita, uma campanha de direita, né? Primeiro, no nosso país é importante as pessoas entenderem o que é o conceito político, filosófico do que é direita. Então, vamos lá, Milei é direita? Em termos. Mas ele não é direita conservadora, porque ele é liberal na economia e liberal também na maior parte dos costumes. Tá? Eu diria mais que ele é um libertário, porque ele tem uma dificuldade com a questão do Estado. Tá? Então ele fez uma plataforma disruptiva de romper com o Estado argentino, tá? de desmontar muitas das estruturas que o Estado argentino tinha. Tá? E tem sido vitorioso, me parece, até agora com as ações que empreendeu. Mas eu citei porque a pré-campanha dele começou bem antes. Tudo bem, é o que é a direita conservadora. Por isso que eu disse que a sua pergunta me deu a oportunidade de dizer alguma coisa aqui de diferente. Primeiro, eu vejo muita gente na internet querendo que haja uma revolução. Vocês vão fazer o quê? Vão chegar lá, vocês têm que pautar a anistia, como se pautar a anistia fosse uma prerrogativa de um parlamentar. Quem pauta a anistia é o presidente da casa, não é o parlamentar. Vocês têm que derrubar o STF. Vamos fazer uma revolução. Revolução, meus amigos, não tem nada a ver com conservadorismo. Esqueçam, é como água e óleo. Conservador é alguém que conserva. É importante, por isso que eu disse, você me deu a oportunidade. Conserva tradição, amigos, religião, time de futebol. O conservador, ele propõe e aceita a mudança gradual. Ele é contra a revolução. Ele é contra você arrasar uma estrutura e começar tudo de novo. Então o Bolsonaro, ele deu voz a uma direita conservadora no Brasil, de manutenção da estrutura que existe, mas mudança gradual e respeito a valores, a família, a propriedade, certo? Contra a questão da liberação de drogas, a favor do recrudescimento de ação contra o crime,
contra a corrupção. Então são valores que precisam ser mostrados de forma clara à sociedade, e esse discurso existe. E quem vocalizou e quem unificou foi Bolsonaro. Porque hoje se dá, porque vamos pegar alguém do centro. De 2012 para cá, quem foi o presidente da República? Está em 2025, vai ter uma próxima eleição. Qual foi o presidente da República do centro que ganhou a eleição? Mas ele não pode ser candidato. Sim, mas a direita vai ter um candidato. Eu já acabei de responder, quem vai dizer é ele. O que a Karina está colocando, eu acrescentaria. Deixar para a última hora. Até quando vai ficar com essa situação de Bolsonaro, sabendo que ele vai agora para uma prisão definitiva, cumprindo agora uma pena e definindo o futuro de um grupo que não se reúne porque ele não disse ainda quem é? E os filhos dele também não querem o nome mais forte, que é o Tarcísio? E eu acrescento, porque quando a gente faz uma pesquisa, digamos, espontânea no Brasil, os nomes que estão postos hoje como pré-candidatos, eles são desconhecidos da população. Essa demora não pode prejudicar uma disputa com um candidato que já é o presidente da República, que já é conhecido, que já está em campanha desde o primeiro dia do seu 4º mandato? Eu não vejo assim. Eu acho que as candidaturas que estão postas aí podem perfeitamente se manter. Zema tem dito que vai ser candidato. Caiado tem dito que vai ser candidato. No Brasil nós temos a eleição em 2 turnos. Lula, no auge da sua popularidade, não ganhou a eleição no primeiro turno, teve segundo turno. Naturalmente, o centro adere à direita, que passa para o turno subsequente, como o centro-esquerda adere à esquerda quando passa para o turno subsequente. É um processo que vai acontecer naturalmente, vai ser decantado. Mas o nome mais forte hoje desse grupo liderado pelo ex-presidente Bolsonaro é, naturalmente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas ele está enfrentando não só o fato de que não há uma definição, como também uma oposição agora dos filhos do presidente, ou especialmente de do Eduardo Bolsonaro. Como tratar uma situação como essa envolvendo uma questão familiar tão forte aí? E ele dizendo que quer ser candidato. Ele não disse que queria ser candidato. Não, eu digo o Eduardo dizendo que quer ser candidato no lugar do pai. O Tarcísio tem mostrado muita firmeza, muita consistência e muita coerência no seu posicionamento, que vai seguir a orientação do presidente Bolsonaro, e a princípio ele mantém a postura de pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, a reeleição ao governo do estado de São Paulo. É um grande técnico, é alguém que tem mostrado ao longo desses últimos 3 anos muita capacidade gerencial, tem transformado o estado de São Paulo, tem índices muito importantes para mostrar, tem muito resultado, e é um nome que certamente vai ser considerado. Agora, quem vai definir é o presidente Bolsonaro. Quanto à questão da interlocução, nós tivemos uma reunião essa semana no PL, acho que foi segunda, foi segunda-feira, mais de 60 parlamentares estiveram presentes, e o porta-voz, aquele que vai vocalizar o presidente, é o Flávio Bolsonaro, tá? Que ouvindo o presidente, porque pelo menos uma vez por semana ele vai poder estar com o presidente, vai nos transmitir de que maneira nós devemos nos comportar na questão dos palanques estaduais, né, na questão da articulação de alianças e posteriormente a definição do nome. Essa missão, inclusive, é a missão que nós estamos fazendo em conjunto com o Flávio e com o presidente Valdemar, eu como secretário-geral do partido, tá? Então, isso já está definido. Quanto ao fato do Eduardo... algum prazo para isso? Não se estabeleceu o prazo. Enquanto ao fato do Eduardo ter feito críticas à possibilidade da presença do Tarcísio, dentro de um partido do tamanho do PL é absolutamente normal, né? O que tem que haver é quando houver a decisão, aí nós precisamos marchar unidos. A decisão não aconteceu ainda. Sobre essa questão do PL, senhor, como secretário-geral acho que foi ontem que o PL tomou a decisão de não mais pagar o salário de Bolsonaro e mais algumas outras decisões administrativas. Como é que foi essa decisão do PL? Não foi decisão do PL, foi uma imposição da própria justiça, que determina que na hora em que há a condenação transitada e julgado, o partido não pode mais pagar o salário. Então, na verdade, o partido foi obrigado a tomar essa decisão, né? Foi obrigado a tomar a decisão, foi obrigado a cessar o pagamento em função da decisão judicial. Agora, falando sobre política local, né? Vamos falar como é que estão as articulações para 2026, possíveis alianças, nominatas, encabeçadas aí pelo PL. O partido avançou em algo assim, inclusive a gente teve já o senhor aqui na bancada do 12 em Ponto falando, mas o que há de novo aí nessas articulações para 2026, senador Rogério Marinho?
Olha, essa semana mesmo nós estivemos em Brasília conversando com 14 prefeitos, né? Há um núcleo representados pelos partidos PSDB, do Senador Stifson. O senador Stifson, né? O Podemos, na verdade o Podemos, né? O Stifson está no PSDB, mas quem comanda lá hoje ainda é o Ezequiel, né? Então o Podemos, o nosso partido, o PL e o Republicanos, né? Paulinho, Stifson, Álvaro, né? São os grupos que estão conosco. Essa definição de outros partidos, né? Vários partidos nos procuraram, outros não vão nos procurar, até porque nós não temos interesse em estabelecer uma política de alianças, né, com partido de esquerda, né? Então, nós temos aí algumas limitações em relação à ampliação dessa aliança, né? O que está acontecendo não tem nenhuma novidade, é fortalecer esse núcleo, é buscar estreitar o relacionamento com prefeitos, com deputados estaduais, com deputados federais. Esse mês de janeiro, esse mês de dezembro e janeiro, que antecede as festas, né, de final do ano, vai ser o momento em que a gente vai dar um tempo dessa conversa, mas em janeiro, que é o mês que tradicionalmente que as pessoas estão nas praias, né, nós esperamos ao término desse período, temos o número de partidos que vão ficar, ou indicação dos partidos que vão ficar do nosso lado. Mas o grupo está estabelecido, é o Stifson candidato ao Senado, eu sou pré-candidato ao governo, Álvaro provavelmente estará nessa chapa majoritariamente como senador. Nós temos aí a possibilidade de trazermos outros partidos políticos dentro do espectro da formação dessa chapa majoritária. Só que essa definição, se você fecha uma chapa agora, você termina ficando com pouca margem de manobra. Então a ideia é fazermos isso no primeiro trimestre do próximo ano. Mas essa margem de manobra permitiria essa abertura para um outro componente? E aí falo do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. Ele só pode ser candidato ao governo. Como eu sou candidato ao governo, e ele tem uma outra situação que inibe esse processo, que é a questão da sua aliança com a senadora Zenaide, né? Zenaide hoje nacionalmente, a gente eu não tenho nada de pessoal contra a Zenaide, nenhum óbice, nada que a desabone. Agora, ela nacionalmente ela tem votado sempre com o governo, né? E tem tratado de temas e teses de visões de mundo que diferem do que nós pensamos para o Brasil. Então essa relação de Alisson com o Zenaide praticamente impossibilita a relação conosco. Senador Zé Agripino andou dizendo que ela podia mudar até de rumo, né? Que o PSD tá recalculando a rota, que Tarcísio podia ser o candidato, Kassab pessoa forte de Kassab, e que ela podia recalcular a rota. Numa recalculada de rota, teria espaço para conversa com o Zenaide? Olha, a roda grande não entra na pequena, né? Tem que aguardar o que vai acontecer no plano nacional. Mas eu estou falando aqui o seguinte, a visão de Brasil. Por mais que o partido recalcule a rota, a senadora Zenaide até ontem estava votando com o governo. É vice-líder do governo. Ontem. E é vice-líder do governo. Então, eu acredito até que por uma questão de coerência, a senadora Zenaide vai se manter onde está, né? Fiel ao que da maneira como ela se posicionou nos últimos 7 anos no seu exercício de mandato parlamentar. Senador. E é bom que seja assim, porque eu acho que a população, a sociedade, né, o eleitor comum que olha o cenário político, muitas vezes fica perplexo com o fato de haverem mudanças que são 180 graus, quer dizer, alguém estava se comportando de uma forma, se comporta de uma forma completamente diferente porque está chegando o período eleitoral. Eu acho que isso não é bom para o processo político, nem para a imagem da política. O senhor tem reafirmado sua candidatura, mas havia deixado também a possibilidade de que Álvaro pudesse ser candidato a governador, dependendo de uma circunstância. E se fala na questão de um posicionamento do senhor na política nacional, de articulação ou mesmo de composição de chapa. O senhor tem uma data definida para que isso aconteça? Eu emendo uma outra pergunta que seria não, é porque na saída de Rogério da candidatura majoritária, seria Álvaro a ocupar esse espaço de candidato a governador e seria pelo PL? Mas essa hipótese eu não vou comentar porque nós somos pré-candidato e essa nossa pré-candidatura está mantida.
É claro que ninguém tem palavra de rei aqui, até porque as convenções vão ocorrer em julho e agosto do próximo ano. Então, por mais perentório ou mais assertivo que a gente possa ser, tem fatores que a gente não comanda, que a gente não tem controle. Então, a minha determinação, a minha vontade, a maneira como eu estou me colocando é de candidato, ou pré-candidato, desculpe, ao governo do Estado. Qualquer outra situação, a gente vai sentar com aquelas pessoas que compõem o nosso grupo e verificar de que forma vamos nos comportar. Mas nesse momento, nós somos pré-candidatos, vamos manter a pré-candidatura e veja, e tenho dito isso àqueles que estão do meu lado, as pessoas, mas você vai deixar o Senado, vai deixar aquela posição de conforto. Primeiro, não tem conforto nenhum, né? Eu tenho trabalhado muito no Senado, muito, né? Mas de qualquer forma, eu acho que o Rio Grande do Norte tem uma situação tão ruim que é muito necessário que quem quer que seja o governador, ou pelo menos para essa discussão ocorrer, nós precisamos tirar de debaixo do tapete problemas que precisam ser enfrentados, inclusive compartilhados com o eleitor. O eleitor precisa saber qual é a realidade do Estado e que quem for governar o Estado precisa tomar medidas duras, medidas assertivas, por exemplo, e medidas que de alguma forma vão tirar muita gente da zona de conforto. Por exemplo, vocês estão discutindo aqui a questão da dívida do Estado, do custeio, o fato de que a folha de pagamento vai explodir no próximo ano. Você sai de 900 milhões para 1,3, você está falando aí de quase 50% de acréscimo no intervalo de 4 ou 5 meses. Então, isso vai comprimir a capacidade discricionária do Estado de tal forma que, se no ano passado nós fechamos com 77% da receita corrente líquida comprometida, né, com a folha de pagamento, excepcionalizando aí terceirizados, você vai praticamente exaurir a sua capacidade de fazer investimentos ou de pagar a máquina pública, o funcionamento da máquina pública. Ontem nós estivemos dentro da sessão congressual votando PLNs, que são projetos que alteram a lei de diretriz orçamentária e até o próprio orçamento. Nos PLNs o governo estava apresentando uma espécie de drible na regra de ouro. A regra de ouro, para quem está nos assistindo, que existe desde a Constituição, é que impede um governo de fazer empréstimo para pagar custeio. Só pode fazer empréstimo para fazer investimento, em linhas gerais. E o governo estava pedindo para 30 bilhões de reais para a Previdência e 12 bilhões de reais para a Bolsa Família, e dizendo mais o seguinte, que o dinheiro que sobrasse seria incorporado no orçamento do ano subsequente. Só que seria apropriado por decreto. Vamos supor que sobrasse 15 bi, o governo por decreto botava em propaganda, botava num programa eleitoreiro que ele tivesse interesse. Então nós fizemos um destaque, fizemos a discussão e tiramos esse parágrafo dentro do orçamento, porque quando você discute o Congresso fica muito pouca gente. Então se você chegar lá e disser, olha, eu vou obstruir, eles terminam tendo que fazer um acordo. Mas vejam a maneira descuidada como se trata finanças públicas. Eu vou lhe dar um dado, nós estamos precisando para fechar a Bolsa Família de 600 milhões de reais em dezembro. O governo pediu 12,6 bilhões na operação de crédito. Então ia sobrar 12 bilhões para, por decreto, o governo botar onde quisesse, no ano seguinte, sem anuência do parlamento. Então, ou você discute esses problemas com transparência, com conhecimento, com a capacidade de alocar recursos no lugar certo. Você tem que tomar decisões que, inclusive, impeçam esse tipo de populismo que é feito. Ora, eu me lembro que o governo de Vilma, e você acompanhou, ele praticamente se inviabilizou no segundo mandato, inviabilizou os mandatos subsequentes, com uma série de planos de carreira e salário, que quando começaram a ser implantados, sufocaram o governo do Estado. Então, quem é que não quer pagar bem ao servidor público, dar um bom aumento, fazer com que as pessoas se sintam valorizadas? Agora, se isso é feito em detrimento, por exemplo, do custeio da máquina, aí você vai prejudicar alguém que precisa de um atendimento médico, alguém que precisa de uma escola de qualidade, alguém que precisa de uma estrada de qualidade. Porque eu consegui um empréstimo para fazer investimento em infraestrutura. Houve um atalho legal, porque a média fiscal do governo do Estado é categoria D ou C. Jogaram para uma média subsequente, uma liminar judicial, para conseguir uma grana, para fazer investimento na recuperação das estradas, aumentar nosso grau de endividamento e diminuir mais ainda nossa capacidade discricionária de gerir a máquina pública.
Então, é necessário fazer essa discussão. Justamente, aí eu faço a pergunta, a gente está com a eleição para 26, e quem se eleger em 26 assume em 27, mas eu faço a pergunta para 26, se Rogério Marinho estivesse no lugar de Walter Alves para assumir em abril, com esse quadro, o que é que faria? Olha, eu acho que Walter, veja bem, são 9 meses, né? Então ele precisaria, não sei se ele vai ter a disposição de fazer, ele precisaria fazer alguns ajustes muito sérios na máquina pública. Agora, para ele fazer isso, com 9 meses, ele vai pagar um preço, que certamente o tamanho, a duração do seu mandato não vai permitir que ele possa amadurecer as medidas necessárias. Eu tô tirando ele, tô botando o Rogério, e aí? Não, eu não estaria nessa posição, que eu nunca seria visto de Fátima Bezerra, pelo amor de Deus. Eu tô falando na situação de ter que tomar decisões. Quais seriam? Mas é o crime impossível que você falou aqui da tornozeleira de Bolsonaro. Pois é, mas quais seriam as decisões a se tomar? Venda da Caern, venda de ativos, diminuir? Mesmo que ele venda a Caern, ele não tem tempo hábil de recepcionar essa receita e fazer o investimento necessário para, por exemplo, diminuir o déficit que o Estado tem, que é crônico na questão da manutenção. Você precisa primeiro se debruçar sobre a folha de pagamento, né, para verificar se há incongruências, fazer talvez um PDV, tá? Programa de demissão voluntária. Buscar uma relação com os poderes e uma interlocução com os poderes para que haja de fato o cumprimento da Constituição Estadual, que determina que no final do ano fiscal as sobras precisam ser devolvidas e não reaproveitadas de todas as formas possíveis que a gente imagina que acontece dentro dos poderes, né? É necessário se buscar compulsar todos os contratos que nós temos na área de serviço, todos eles, e fazer uma redução drástica de 20% a 25%, né? Você precisa buscar quais são os imóveis que são passíveis de serem negociados em curto espaço de tempo. Você tem soluções de curto prazo em 9 meses. Senador, ele praticamente vai administrar uma massa falida. Senador, aproveitando para falar de 2026, se fala assim duas coisas, né? A chapa majoritária, mas a outra coisa que é tão importante são as famosas nominatas, né? E como anda a nominata do PL? Se estabelece que só vai ter 3 nominatas viáveis, a do PL, a do União Brasil PP e a da Federação do PT. Como anda a nominata do PL? Viável? Pretende fazer quantos federais? Nossa nominata vai muito bem, obrigado, mas a gente não pode ficar dizendo como é que ela está publicamente, porque agora é o momento em que os abutres estão todos rodando. Em abril a gente volta aqui, eu lhe digo quem são. Só posso lhe dizer que eu tenho hoje 12 pré-candidatos para 9 vagas. De onde vem esses abutres? De todas as tribos aí. Mas diga pelo menos um nome aí que vai compor essa nominata do federal. Claro, Sargento Gonçalves, Girão, Carla Dix, esses 3. Tá bom, não? Já sabe esses aí. É uma novidade. A gente tá pensando numa manchete. O senhor está em Natal hoje e 2 eventos são marcados com sua presença, frutos de emendas do seu mandato. O projeto Rota da Água, em Extremóis, hoje à tarde, e também o projeto Impulsiona Moda, Rota Impulsiona Moda. Que projetos são esses que estão merecendo a atenção e recursos do seu mandato parlamentar? Olha aí, primeiro dizer que desde o início dos nossos mandatos eu tenho tido cuidado de buscar parcerias com as entidades mais diversas para projetos que tenham continuidade e sustentabilidade. Então, hoje eu estive na Federação das Indústrias, nesse projeto aí que você falou, que Impulsiona a Moda. Impulsiona a Moda, né, que trata justamente de aperfeiçoar o Prosertão, né, de melhorar a qualificação e a gestão, né, das oficinas de costura, né, para agregar valor, para dar maior produtividade, para dar um maior ganho de capacitação, principalmente do ponto de vista gerencial, né? À tarde nós vamos estar, e o Prosertão foi uma ação que nós implementamos desde 2011, 2012, aqui no estado. Hoje tem quase 5 mil pessoas empregadas com carteira assinada em diversos municípios do estado do Rio Grande do Norte. E à tarde nós vamos estar lá em Extremóis, né, com a prefeita Jussara, com o presidente da Federação da Agricultura, José Vieira, lançando o Caminho das Águas, que é um trabalho onde trabalhamos barragens subterrâneas, criação de peixe, né, piscicultura em diversos municípios, acho que são 30 municípios, se não estou enganado, do estado do Rio Grande do Norte, com ações do nosso mandato. A exemplo do que fizemos com a Federação do Comércio,
quando lançamos também a interiorização do turismo potiguar com 40 municípios. Então a gente tenta sempre alocar recursos em obras estruturantes, em programas estruturantes que gerem emprego, renda e sustentabilidade. Rapidinho, só para encerrar. A gente está com o nosso tempo já bem estourado. Porque houve hoje uma operação da Polícia Federal em relação à questão da aplicação de emendas, envolve também o Rio Grande do Norte. O senhor tem conhecimento disso e como é que vê essa suspeita sobre a aplicação de emendas indevidas? Olha, eu acho que cabe ao judiciário e aos órgãos de controle fazerem permanentemente essa fiscalização. Os recursos estão cada vez maiores, né? São recursos vultosos. Você tem uma ideia, a gente está falando aí de 35 a 40 bilhões de reais por ano que são aplicados. É evidente que pode haver distorção, pode haver desvio, pode haver malversação, né? A aplicação ela é feita nos municípios e no estado. Eu acho que é importante esse trabalho, não sei exatamente, não tenho detalhes, mas esse é um trabalho que precisa acontecer permanentemente. Ninguém está imune à corrupção num país das dimensões continentais que tem o Brasil e permanentemente nós temos que estar, como é que eu falo, normatizando, não, atualizando e aperfeiçoando esses instrumentos de combate ao crime em qualquer instância que houver.